Olá, gente! Chegou a hora do programa Raízes Jornalismo Cultural. Hoje nós vamos falar sobre o processo cultural, de projetos, de captação. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a publicitária Kelly Alves. E o programa Raízes é Jornalismo, é Cultura. O programa Raízes Jornalismo Cultural recebe hoje Kelly Alves, que é publicitária, né? Já morou em várias capitais do Norte e do Nordeste, Brasília, nasceu em Brasília, e nós vamos falar hoje sobre projetos culturais, sobre mecenato, enfim, um punhado de coisas que está dentro da sua área de atuação, né, Kelly? Isso. Uma alegria receber você aqui. Obrigada, é uma alegria estar presente aqui, poder dividir com vocês, discutir cultura, né? Acho que falar de cultura é muito importante todo tempo para que a gente consiga não só disseminar as iniciativas, mas envolver todos os produtores no mercado. A construção do mercado é ter uma ferramenta, ter um canal que promova essas discussões, que promova a apresentação da cultura e tudo que está ligado a ela, acho que é fundamental. Eu que agradeço participar aqui com vocês. Edivaldo Lourenço? Pois é, Doracina, realmente é uma alegria estar aqui hoje recebendo a Kelly Alves, né, para tratar de um assunto que não é diretamente a cultura, mas está na infraestrutura da cultura. Toda vez que você vê algum evento cultural acontecer, porque tem um produtor atrás fazendo com que aquilo aconteça. E a Kelly é uma dessas pessoas que nós vamos entrevistar hoje. Pois é, e a questão da cultura, além da divulgação, da mídia cultural, do jornalismo cultural, tem também a questão dos projetos, do incentivo, do estímulo, né? Além da produção, tem essa parte importante que é essa ligação entre o início de um projeto, da ideia de um autor, de um artista, de um escritor, até a captação desses recursos. Normalmente o poder público se sente realizado em dizer assim, bom, nós temos uma lei de incentivo à cultura, e isso nos basta. Então, nós já resolvemos todos os problemas por aqui. E essa certeza que os dirigentes, os secretários de cultura, os ministros de cultura têm, é em todos os níveis, seja no município, no estado e também no governo federal. Como é que você vê essa questão aí dos incentivos à cultura, dos projetos que os artistas estão desenvolvendo, como realizá-los? Falando em mercado da cultura, a gente tem muitos entes envolvidos, né? A começar dos produtores de cultura, então quem realiza os projetos, teatro, dança, cinema, shows, música, artes visuais, exposição. Então a gente tem um produtor, é aquele que cria, que executa e que coloca a sua arte à disposição. Um outro ente envolvido nesse processo é o Estado. E aí, com o Estado, a gente fala o município, o Estado, mas o governo em si, que tem o interesse e a obrigação, pela Constituição, de incentivar e fomentar a cultura, né? Que a cultura, ela é a riqueza de um povo. É o maior patrimônio de uma nação, é a sua cultura, o seu produto cultural, seja ele de patrimônio, seja em todas as expressões artísticas. Então, a gente tem um produtor cultural, a gente tem o governo, né, o Estado, que tem um papel importante dentro desse processo. A gente tem os espectadores, que é o público, que sem público não tem arte. A arte é feita para as pessoas e parte da política pública é tornar essa arte acessível, realizar e tornar a arte acessível. Então, a gente tem todos esses três envolvidos no processo, né? O que a gente pode falar da cultura é que a gente tem uma cultura muito rica. A gente tem produtores em Goiás em todas as áreas que estão crescendo e que todos os anos apresentam vários projetos. Do lado do governo, a gente tem mecanismos, né? Existem alguns mecanismos de leis municipais, leis estaduais e federais para incentivar e tornar que essa realização, essa produção cultural aconteça e chegue ao público. Mas tem um outro ente aí que hoje ele está muito à margem desse processo, que é uma figura antiga, né, data lá da Roma antiga, que são os mecenas, que é a participação da iniciativa privada na produção da cultura.
né? Então, falando lá na Roma Antiga, a gente já tinha o Caio Mecenas, que era um homem rico, conselheiro do presidente Augusto, do imperador Augusto, e ele, por ordem do imperador, incentivava vários artistas, em várias artes, na poesia, na literatura, no patrimônio, na arquitetura. Então, o governo bancava esses artistas, porque deter a cultura, produzir cultura, era um sinônimo de nobreza, de riqueza e de poder, né? Passando lá na frente, depois do renascimento comercial, com o crescimento da burguesia, uma das formas que a burguesia tinha de adquirir títulos de nobreza era patrocinar a cultura, ser um mecenas. Então, com isso, a gente viveu na Europa e a história viveu um grande renascimento cultural aí no século XV e XVI, quando os burgueses e toda essa riqueza comercial foi colocada à disposição da arte. Ela fomentou a arte, o saber em várias áreas. Então, assim, o papel desse ente, né, que antes eram os burgueses e mais tarde, no século XIX, a gente teve aí nos Estados Unidos a criação das primeiras leis e mecanismos de incentivo à cultura, onde Rockefeller e N outros, Guggenheim e N outros institutos, o Ford tem um instituto, né, foram criados nessa época para que esses institutos, essas empresas também mantessem, né, provessem a cultura e a arte em todas as suas manifestações. E a cultura cresceu muito, tanto que hoje um dos países líderes em cultura e entretenimento são os Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, esse outro ente, ele está muito apático ainda nesse processo, né? Então, eu acho que hoje um trabalho no qual eu me dedico muito é levar essa compreensão para as empresas, prestar consultoria para que as empresas possam se tornar grandes mecenas, se utilizando dos mecanismos que existem, que não funcionam tão adequadamente quanto deveriam, mas que são os mecanismos que a gente tem à disposição e é possível e é viável sim realizar. E até a participação da iniciativa privada, dessas pessoas físicas e jurídicas como mecenas da cultura local, é muito importante para poder estimular esse debate, essa discussão do papel de cada um e de cobrar do governo, se unir à classe artística e criativa para cobrar do governo que essas políticas aconteçam da maneira adequada, para que realmente esse fomento produza um mercado forte, que faça com que a cultura se torne acessível para todos, né, e fomente um mercado, né? Quando a gente fala de cultura, a gente às vezes pensa muito num artista isoladamente, mas não funciona assim. Um músico tem uma banda, tem produtores, tem todas as empresas que montam uma estrutura de som. Então a gente está falando de uma cadeia, né? Na hora que você fala de um livro, você tem uma editora, você tem um escritor, você tem um revisor, você tem uma equipe envolvida naquele produto cultural. Você tem um filme, um curta-metragem, um longo, um documentário, você tem atores, você tem cinegrafistas, produtores. Então é uma cadeia que gera muito emprego, gera muita riqueza. Então, a consciência das empresas em participar desse processo, não só elas ganham um título de nobreza, né, ser reconhecida como uma força no fomento à cultura, ela ganha na divulgação institucional, no respeito que ela adquire no mercado, a credibilidade que ela conquista junto a todo o público, mas ela tem esse papel social de promover a cultura usando dos mecanismos que estão à disposição. Então, esse ente que é muito esquecido, hoje é muito o foco do meu trabalho, porque eu conheço muitos produtores, conheço projetos fantásticos que são criados, desenvolvidos, colocados nas leis, são premiados, e muitas vezes não tem um aporte, o apoio necessário para que ele aconteça. Então, isso não passa de um projeto, né? E como projeto ele não chega no resultado final, que é chegar no público, que é promover a cultura, que é difundir ideias. E é isso que, esse gargalo é que a gente tem tentado corrigir esse problema. E a gente vai para um rápido intervalo e o programa Raízes, que é jornalismo, é cultura, volta já já. Some não. Este é o programa Raízes, que é jornalismo, que é cultura. E hoje, para falar sobre cultura, sobre projetos culturais, sobre o mecenato, nós convidamos a publicitária Kelly Alves. Edival Lourenço? Doracino, a Kelly falou no bloco passado sobre essa questão de, às vezes, cria alguns gargalos
entre o Estado que emite o título de renúncia fiscal, entre a empresa que vai entrar com recurso e entre as pessoas, os produtores que vão captar esse recurso para fazer o projeto acontecer. Então, realmente tem uns gargalos aí. E é interessante esclarecer, acho que a Kelly poderia esclarecer isso para a gente, a empresa que vai entrar vai liberar o dinheiro mediante um título emitido pelo Estado, pelo município ou pela União, ele tem algum gasto financeiro com isso ou ele só tem ganhos em participar desse evento? Na verdade é o seguinte, usando um mecanismo da lei, a empresa aportando o valor que a lei permite, cada lei tem um percentual, dentro do que é renunciado pelo governo autorizado, ela não tem custo nenhum, né? Então, 100% do valor aportado no projeto, ele é deduzido nos impostos. Então, ele não tem custo nenhum. Então, a marca aparece, você trabalha o lado social da marca, de estar fomentando o mercado, que gera empregos, tem o lado institucional dessa marca ser aplicada nos projetos que vão aparecer e tem contato, a presença da marca junto ao público que vai ter acesso àquele produto cultural, né? Então, a marca, na verdade, ela só tem a ganhar. Eu acho que o que falta muito, e é um trabalho que eu tenho me dedicado a fazer, é conhecimento por parte das empresas do mecanismo, sobre como funciona, quais são os processos, né, até contábeis, processos administrativos para que essa renúncia aconteça da maneira correta, para que ela possa aplicar. E mais do que isso, falta propósito. O Kelly, eu já vi, Doracina, eu já vi artistas reclamarem que eles têm projeto aprovado, digamos, na Lei Rouanet, na Lei da Ancine e tal, para poder fazer um filme, um livro, sei lá, qualquer projeto cultural, ele consegue aprovação. Aí ele sai com esse projeto aprovado, mas aí as empresas que poderiam fazer a renúncia em favor dele não escala ele para poder aprovar, porque o projeto dele não tem um apelo, digamos assim, comercial. Então, porque as empresas, segundo ouço o pessoal reclamar, elas estariam querendo patrocinar eventos, projetos que têm, assim, tipo mainstream, coisa que tem apelo de massa, que vai ajudar a vender o seu produto. Então, para projeto que tem apelo de massa, não precisa mecenato? Precisa? Não, na verdade é o seguinte, tudo é uma cadeia, tá? Eu vejo como um mercado. Todos os produtos culturais, sejam mainstream ou não, tem o direito de usar o recurso, tem o direito de usar os mecanismos para ter acesso. Até a última edição do Rock in Rio, a captação era via Lei Rouanet, eles abriram mão nessa última edição. Então, assim, ter um produto de grande visibilidade é um forte atrativo para que as marcas patrocinem. Porque é o seguinte, um dos principais motivos, a partir do momento que a marca decide patrocinar um determinado projeto, esse projeto tem que estar alinhado com a filosofia de mercado e de posicionamento dessa marca, né? Então, tem que ter esse cuidado. Então, esse produto cultural fala com um público ou ele reflete o DNA da minha marca, reflete a minha filosofia de mercado. Então, tem que haver uma identificação entre a marca e o projeto. Então, isso é muito importante. E tem que ter essa sensibilidade por parte do produtor, porque cada empresa tem um posicionamento estratégico de comunicação e tem seus valores. O projeto tem que estar de acordo com esses valores, até para que isso tenha aderência, né? Então, uma marca que não tem nada a ver patrocinando um evento sertanejo, talvez não tenha identificação, não é só com o público, não tem identificação com o DNA dessa marca, né? Então, tem que ter esse cuidado. E é justamente esse o trabalho que eu faço junto com as empresas. Quando as empresas do grupo que nós estamos montando, que é um grupo investidor, patrocinador de cultura, a partir desses mecanismos, eu presto para eles essa consultoria de falar assim, olha, o seu posicionamento é esse, a sua marca tem esses valores, tem essa filosofia, então nós vamos encontrar no mercado produtos culturais que tenham aderência com esse plano de comunicação. Né? Tem que haver uma identificação, não é só pelo retorno do volume do público. É óbvio que essa marca quer participação de mercado, ela quer ser vista, mas tem que haver uma identificação de valores, de posicionamento de marca mesmo. Então, esse alinhamento, na hora da seleção dos projetos para as marcas que eu apresento, eu faço essa análise. Se esse projeto está adequado para o público. Então, muitas vezes a empresa ela trabalha muito focada em sustentabilidade ambiental. Então, a gente não vai aprovar um projeto que utilize recursos e não tenham cuidado com isso, sendo que a sustentabilidade ambiental é uma questão importante para essa empresa. Se essa empresa defende ela é contra o trabalho infantil, ela não vai aprovar um projeto
que de repente utiliza trabalho infantil. Então, assim, analisando no sentido de posicionamento de marca e de filosofia. O retorno de mídia é uma outra questão que eu discuto muito com alguns produtores quando a gente trabalha. A dificuldade de captar é tão grande que a maior parte dos produtores não desenvolve um plano de comunicação do seu projeto, que faz com que, se eu não tenho marketing para o meu projeto, para a minha ação, para o meu filme, para o meu evento, para o meu show, para o meu espetáculo, para o meu CD, se eu não tenho marketing, fica muito difícil do meu produto cultural chegar no público, né? Só que o produtor tem direito a usar 20% do recurso num plano de marketing e comunicação. Mas ele não faz isso porque é tão difícil captar, que se ele tiver que captar 20% a mais para poder fazer, ele acaba não fazendo um plano de comunicação. E aí isso cria uma cadeia negativa. Se eu não fiz um plano de comunicação, eu não vou chegar no público. Se eu não chego no público, as marcas não têm interesse. Então fica um ciclo vicioso ruim nesse processo. Então, quando eu desenvolvo projetos, eu procuro usar 100% da verba disponível para comunicação, eu procuro usar, porque é muito importante que esse produto seja visto, para que esse produto seja reconhecido, para que ele chegue para prestar conta para os meus apoiadores e patrocinadores de toda a divulgação que esse projeto envolveu. Então, eu não abro mão de fazer um plano de divulgação, mas eu sei que isso encarece o custo final do projeto e por isso eu vou ter que captar mais. Né? Então, a preocupação dos produtores é isso. Eu aconselho, produtores, façam um plano de comunicação, façam um plano de divulgação bem feito do seu produto cultural. Isso vai facilitar muito a identificação das marcas com esse produto cultural e o interesse delas em investir nesse projeto também. Óbvio que todas as marcas, mesmo que ela doe o patrocínio, ela tem interesse em ser vista, né? Então tem que ter esse cuidado de ter um produto que realmente seja divulgado. Agora, com relação... eu vejo muito o mercado, a cultura como um mercado, né? Você tem que ter público, não importa se o produto é comercial ou se é um produto extremamente cultural. Você tem que ter cuidado de desenvolver um projeto que fale com o público. E não só fale, ele tem que chegar até o público para cumprir a missão dele, que é o seu objetivo e o objetivo das marcas que patrocinam também. E isso eu acho que é um dos principais cuidados que o produtor tem que ter. Então, quando eu comecei a trabalhar com os incentivos, com os mecanismos, com a montagem desse fundo, né, desse grupo de empresas investidoras, justamente porque eu identifiquei esse gargalo. Eu comecei a desenvolver projetos, então, assim, a publicidade, que eu falo, é a oportunidade que um artista tem de trabalhar fazendo o que gosta e ganhar dinheiro. Então, a maioria dos artistas muitos artistas começam na publicidade, né? Dentro da publicidade você tem muitos músicos, muitos escritores, muitos desenhistas, ilustradores, animadores dentro da publicidade. Então, dentro da publicidade eu tive a oportunidade de exercitar vários lados. De produtora executiva de vários eventos e ações, como roteirista de vários, de campanhas e depois eu passei a roteirizar os meus projetos, né? Então, quando eu converso com um produtor, eu falo, olha, eu também sou produtor, eu sei o que você passa. Né? Eu participo de editais, eu crio projetos, eu faço defesas de projetos, eu vou atrás da captação. E vendo a dificuldade desse mecanismo, eu falei, não, peraí, tem muita gente produzindo coisa boa, existem os mecanismos que precisam melhorar a dinâmica e o funcionamento deles precisam, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, mas está faltando um trabalho para as empresas. Então, nesse sentido, eu continuo produzindo, criando, roteirizando, mas hoje o foco do meu trabalho com a Eureka Consultoria é justamente formar esse grupo de empresas mecenas que entendam a importância e o seu papel no mercado cultural e desenvolver projetos de comunicação cultural que atendam às necessidades dessa marca e, com isso, unir as pontas desse mercado, fortalecer, fazer com que a cultura aconteça. Um dado muito triste que eu levantei, eu converso com alguns empresários, eles se assustam, em 2014, Goiás teve 45 milhões de reais em projetos aprovados para o Estado, para serem captados por lucro real. Desses 45 milhões, o Goiás só captou 4 milhões. 10% do total. Um pouco menos de 10% do total. O que significa isso? Que só foram gerados empregos, só foi gerado... emprego para quem trabalha com produto cultural, para as contabilidades que trabalham fazendo a prestação de conta, para a mídia que faz o plano, que é usada para divulgar os projetos, só 4 milhões ficaram aqui. 41 milhões voltaram para o Tesouro Nacional e não ficaram no mercado goiano, não geraram absolutamente nada. Então, quando uma empresa abre mão da renúncia fiscal, ela deixa de investir no próprio Estado. Ela deixa que esse dinheiro volte para a União e ela não vem para Goiás. Imagina a diferença que 41 milhões teriam feito na cultura goiana em 2015. No próximo bloco, nós vamos emendar essas pontas. Né? Vamos procurar emendar isso aí para o artista
para aquele que faz os projetos aí, saber como vai fazer com o seu projeto, quem procurar, de que forma que vai fazer. E o programa Raízes Jornalismo Cultural volta já já. Não some não. Programa Raízes é jornalismo, é cultura, e nós hoje estamos falando sobre projetos culturais, sobre cultura, sobre patrocínio, sobre marketing cultural, né? Sobre as empresas que estão qualificadas, capacitadas a financiar os projetos das leis de incentivo. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a publicitária Kelly Alves, Edivaldo Lourenço. Pois é, Doraci, no bloco passado ela estava falando sobre como a importância desse trabalho de fazer o recurso que está disponível, até por uma obrigação legal, fazer chegar lá no sujeito que consome arte, né? Como é que você faz o seu trabalho hoje, Kelly? O meu trabalho é o seguinte, eu me dedico a trabalhar com as empresas, então eu não capto projetos, eu capto empresas e agrupo essas empresas num grupo investidor de cultura. A partir, eu analiso a situação de cada empresa, sobre quais são os recursos que ela tem disponível para a lei de incentivo, qual que é o DNA dessa empresa, posicionamento de mercado, quais são as linhas de produtos culturais que elas gostariam de patrocinar. E tendo esse briefing, essa informação, eu vou ao mercado e busco os projetos culturais enquadrados nas respectivas leis que atendam essa solicitação, esse perfil. Então, na verdade, eu faço o caminho inverso. O normal é um produtor aprovar o projeto e sair para captar, ou ter um captador que capte, mas esse não é um trabalho que eu faço. Eu trabalho com as empresas. Então, eu oriento as empresas no marketing cultural, desenvolvendo um plano de marketing cultural junto aos departamentos de marketing de cada uma dessas empresas. Essas empresas normalmente têm agências que cuidam da parte de publicidade, propaganda, que é outra área. Eu desenvolvo para elas projetos de comunicação cultural, exclusivamente cultural, de como que ela vai aproveitar a verba da renúncia fiscal para converter em ações de relacionamento com o público que gerem valor para essa marca. Isso cria até uma nova forma de pensar das empresas, né? Que as empresas às vezes ficam pensando em fazer só publicidade, vender e tal, enquanto o relacionamento próximo com o público dela é muito mais importante às vezes do que simplesmente anunciar produto, né? As duas coisas são importantes dentro do plano de comunicação da marca, mas o que eu falo muito para eles é que quando cai a ficha, na hora que eles entendem isso, é muito importante, falo assim, olha, a renúncia fiscal é um recurso, é uma verba que você está deixando de usar. Você já tem a sua verba publicitária, já tem a sua verba de propaganda e marketing, de ações dos seus próprios eventos e ações promocionais que você faz, isso continua, você está vendendo o seu produto, seu serviço. Agora, você pode utilizar da renúncia fiscal para construir um relacionamento da marca com o mercado, através da cultura, por meio da cultura. Né? Então, quando eles entendem isso, vê o poder que a cultura tem, né? Da sua marca estar presente num show, sua marca estar presente numa peça de teatro, sua marca estar presente numa exposição, como você cria relacionamento, né? Não só com o mercado da cultura que você está fomentando renda, mas com o público, como você ganha em credibilidade, em respeito, em estima do público, né? Pela marca. Então, isso é bem construído, quando a marca seleciona projetos que têm a ver com a filosofia, com os valores dela, isso é muito poderoso. Né? Esse é um trabalho de marketing, de relacionamento muito interessante. O seu trabalho é muito importante no momento em que você conscientiza a empresa de que determinada a divulgação do produto, estando em harmonia com a filosofia da empresa, direcionar esse marketing, porque é muito comum das empresas falarem assim, bom, eu tenho um projeto aprovado, eu posso utilizar os recursos do imposto de renda, mas só quero fazer shows, né? Mas tem peça de teatro, tem exposição, tem um punhado na literatura de outras atividades culturais, em outros segmentos, tão importantes quanto esses shows de grande público, de uma massa, né? De um público maior. Né? E exatamente nesse sentido aí de tornar a marca simpática junto ao público. Né? Porque a propaganda em cultura tem essa facilidade, faz essa mágica, né, de estabelecer aí uma simpatia em relação à sua marca. Né?
Isso constrói relacionamento, né? Então você vai estar presente num momento de entretenimento, num momento em que aquele cliente não vai esquecer, né? Isso reforça muito a lembrança de marca. Agora, o trabalho de conscientização junto às empresas, ela é muito mais no tocante, quando ela quer patrocinar uma área, já é bom. Você depois pode trazer um mix de outras ações culturais interessantes para aquela marca que tem o DNA dela, mas essa já seria até um passo além, na verdade. A maior parte das empresas hoje ou não patrocina porque o contador ou a equipe administrativa desconhece a lei, não tem interesse, não quer se envolver, esse é o primeiro. A outra situação é quando ela até patrocina, mas ela patrocina como caridade. Né? Ela age como se fosse uma grande caridade, ela apoiar e destinar aquele recurso para o projeto, a marca não se envolve, não sabe se o projeto foi bem realizado ou não foi bem realizado, se chegou, se a marca dela foi aplicada, ela não tem muito envolvimento, ela adota uma postura muito de doação. Eu doei, ótimo, eu te ajudei. E a marca que já é um outro nível, que é o trabalho que a gente está construindo de conscientização, de que a marca fala, não, eu entendo a importância da cultura, quero ser um promotor de cultura e vou atrás de projetos que tenham a ver com a minha filosofia e com os valores da minha marca. E a partir disso, eu vou construir relacionamento. Esse é o grau de maturidade que a gente está tentando conquistar com as empresas que a gente tem trabalhado ou tem conversado. Bom, essa conversa poderia se desdobrar em outros programas, né, que é interessante, importante para quem faz cultura, produtor de cultura e também as empresas que investem em cultura. Né? A gente vai chegando ao final do programa. E quem quiser comunicar com você, um e-mail, né? Você podia passar um e-mail? Posso, claro. A empresa que trabalha com a parte da consultoria cultural dentro do meu negócio é a Eureka Consultoria. Então é só mandar um e-mail para kelly@eurekaconsultoria.com.br e aí eu respondo e entre em contato assim que possível, o mais rápido possível. Obrigado pela entrevista, Kelly Alves. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Eu que agradeço poder estar aqui e estar discutindo essas ideias, né? Sobre como fomentar o mercado, como tornar o mercado e a cultura goiana uma realidade presente para todos os envolvidos. Né? É um grande prazer dividir isso com vocês. Obrigado. Vamos embora? Pois é, Dulce, realmente é uma satisfação estar aqui para entrevistar os convidados do Raízes, hoje entrevistando a Kelly, que se o Estado, o nosso meio conseguir implantar as ideias dela, nós vamos ter um upgrade nas nossas relações do mercado com a cultura, isso é muito bom, né? E que você tenha uma ótima semana. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Some não.